Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional nesse vídeo, te dar as últimas informações do Colorado, como por exemplo, por que a contratação do Fernando, se o Thiago Maia vem, o que o Inter vai fazer. Eu tenho algumas questões para tu entender qual é o pensamento que estão nos passando no estádio Beira-Rio de linha de pensamento da organização do time. Para que tanto volante? Tem uma explicação. Já tirou detalhes antes? KTO, né? Grenal tá chegando. Quer apostar? Quer palpitar? Tem lá as odds do Clássico Grenal. Sim, as odds do Grenal já estão disponíveis para tu brincar e te divertir. KTO.com, não tem aplicativo, é site. Quando fizer teu registro, usa o código JBFilho que tu ganha uma bonificação. É isso mesmo, bônus pelo JB. É só colocar JBFilho na hora do cadastro. Simples, fácil e prático. KTO.com, não tem como se perder. Gente, vamos lá. Primeira questão, tá? O Fernando tá vindo e fica claro que o Gabriel vai sair. Eu não sei pra onde que o Gabriel e Depena estão na porta de saída. O Gabriel tem chance de ir para um time dos Estados Unidos que a gente ainda não sabe. O Depena para um time do Rio de Janeiro, que deve ser o Vasco da Gama, tá? Então assim, esta é a tendência, que esses dois caras que jogam no meio campo saiam, e aí o Internacional está contratando o Fernando e ainda não desistiu do Thiago Maia. Tem no vídeo passado a estratégia do Inter para tirar das suas costas a responsabilidade de jogar a granada sem pino para o Flamengo. Mas a primeira questão aqui é, Fernando, o Inter acha a contratação maravilhosa porque tem 4 zagueiros, e aí o ideal seria ter um quinto, né? Porque imagina, 2 titulares, 2 reservas, lesionou um, tu fica mal. O Fernando joga de zagueiro. Então se tu precisar, ele pode compor o sistema defensivo e bem, ele sabe jogar de zagueiro, ele já jogou de zagueiro na carreira, não seria um negócio e foi tratado isso. Olha, esse cara aqui pode ser o nosso backup, sabe? O nosso cara que até durante o jogo. Primeira questão, então o Fernando joga de zagueiro. A segunda questão é que o Inter ainda trata o Thiago Maia porque alguns jogadores vão meio que mudar de função. Vou explicar. Vamos lá, contratando o Fernando e o Thiago Maia, o Inter teria Fernando, Thiago Maia e Rômulo para a primeira função. Eu tô tirando desta lista o Gabriel e o Matheus Dias, todo mundo sabe que está negociando para ir para o Fortaleza. Então não são volantes que estão aqui à disposição. Os volantes seriam, primeiros, Thiago Maia, Fernando e Rômulo. Os 3, os primeiros homens de meio campo. Mais à frente, tu teria Arangues, Bruno Henrique, e aí o Bruno Gomes. E por que eu tô botando o Bruno Gomes? JB, o cara foi apresentado há pouco, vocês diziam que era o primeiro volante do Inter. Sim. O Bruno Gomes chegou aqui lembrando, olha gente, lá no Coxa eu era camisa 8. Eu era segundo homem de meio campo. Eu chegava no ataque e ainda finalizava bem. Mas eu sei fazer primeira função e eu vim aqui para ser primeira função. E o Inter vai colocá-lo no Campeonato Gaúcho como primeiro homem de meio campo. Mas há um entendimento, e eu já ouvi isso, que o Bruno Gomes é visto como um cara de futuro, ele tem só 22 anos, que pode fazer a função do Arangues, sendo um motorzinho de meio campo, com as suas características um pouco diferentes, mas um motorzinho de meio campo que vai preencher aquele setor. Aí tu vai me perguntar, mas tá, JB, não era o Bruno Henrique o contratado para ser o substituto do Arangues anteriormente? Sim, o Inter vai ter os 3. Vai ter o Arangues para a segunda função, o Bruno Henrique para a segunda função e o Bruno Gomes. Mas aí vem outro pulo do gato. O Bruno Henrique, se vocês prestarem atenção, estava jogando nesse Super Inter que está jogando bem pra caramba no começo de temporada, como um volante que abre pela direita. Quem é que jogava como meia aberto pela direita? Maurício. E aí vem a questão interessante toda. Se o Maurício for vendido na metade do ano, o Inter tem no Bruno Henrique um cara que pode ser um volante / meia aberto pela direita, que ele vai jogar um pouco mais aberto. Ele não vai ser um meia atacante tal qual o Maurício, vai ser de uma característica de jogo diferente, mas que pode cumprir aquela função, porque ele estava, inclusive, contra o Novo Hamburgo, indo à linha de fundo e fazendo cruzamento, fazendo jogadas de linha de fundo. Aqui teve um jogo no Beira-Rio que ele estava dando pifada para Wanderson, para todo mundo. Então, assim, o Inter está montando um time que vai ter, primeiro homem, Thiago Maia, Fernando e Rômulo. Segundo os caras do meio campo, Arangues, Bruno Henrique e Bruno Gomes. Mas o Bruno Gomes podendo ser um primeiro ou segundo, sendo híbrido, sabendo fazer as duas, assim como o Arangues, mas eu acho que o Arangues vai adiantar, e sabendo que é o seguinte, olha, se der tudo errado, a gente vendeu o Maurício na metade do ano, o Bruno Henrique pode, eu disse pode, quer dizer que vai ser sempre, mas sabe fazer aquela função de meia pela direita ali, assim como o Johan, o Inter já está pensando no futuro. Tem um outro asterisco que também não é o determinante para fazer a contratação, mas o Fernando é um cara que vem com um contrato no máximo até dezembro de 2025. E a gente sabe que ele tem 36 anos, que vai jogar mais 2 temporadas em alto nível. O Thiago Maia tem seus 27, 28,
vai assinar, se assinar, por 4, 5 temporadas. Então assim, o Inter pensa a longo prazo para ter um jogador. O Thiago Maia, eu cheguei a dizer o seguinte, olha, ele é aquele cara que tá no meio, porque ele nem é tão novo que vai ser vendido para a Europa e nem é tão velho que tu vai usar por 2 temporadas, tipo o Fernando. Então ele é um híbrido interessante para construir uma carreira e ficar aqui 5, 6 temporadas, se for o caso. Esse é o pensamento, por isso que tem tantos homens para minha cancha. Gabriel e Depena saem, Thiago Maia, Fernando e Rômulo para a primeira função, Arangues, Bruno Henrique e Bruno Gomes para a segunda função, com esses híbridos aí de caras que podem jogar, tipo o Bruno Gomes nas duas ou até pelo lado, caso do Bruno Henrique. Esse é o sonho de consumo do Inter por meio campo, é isso que estão tentando fazer. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.